Olá, amigos, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à palestra do Grupo Aulas da Vida pelo Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru. Meu nome é Patrícia Bono e, como tema do nosso encontro de hoje, vamos falar sobre reciclando nosso lixo mental, pensamento e terapia dos passes. O Grupo Aulas da Vida, neste mês de junho, está abordando os temas cuidando referente com a preocupação em relação ao meio ambiente, né, o qual devemos verdadeiramente nos preocuparmos e cuidar do meio em que vivemos, do planeta em que vivemos. Temos uma grande responsabilidade, a total responsabilidade, para proteger este meio ambiente em que vivemos. Então, nós tomamos certos cuidados, né? Deveríamos tomar certos cuidados, como reciclarmos os nossos lixos, né? Não desperdiçarmos água, não é verdade? Cuidarmos do solo, da terra, a emissão de gases poluentes. Então, tudo isso e muitas outras ações, né, devemos realizar aquilo que nós podemos fazer como indivíduos, as empresas, as indústrias, enfim, o que elas têm que fazer com essa produtividade todas que elas têm. Enfim, nós temos a nossa responsabilidade com o meio ambiente e temos o nosso trabalho individual em relação ao meio ambiente. Todo este cuidado é necessário, é muito importante que todos nós pensemos a respeito desta vida, desta rotina nossa de cuidado com o meio ambiente, com o planeta Terra, que nos acolhe nessa nossa experiência terrena. Mas existe um lixo que é muito importante, um lixo que nós emitimos, que é o nosso lixo mental. Então, nós produzimos o nosso lixo no dia a dia, né, com os nossos consumos, com tudo que realizamos, temos que cuidar dele da maneira adequada, né, já sabemos de tudo isso, mas nós temos um lixo produzido interiormente, que é o nosso lixo mental. Por que lixo mental? Nós temos que analisar assim o nosso pensamento. O que será que eu estou pensando? Que vibrações eu estou emitindo ao meu planeta? Que vibrações eu estou emitindo a todos aqueles irmãos que vivem comigo, que convivem em algum momento do meu dia, ou algum encontro fortuito, não importa. Então nós temos que nos preocupar muito com isso. Por quê? Porque nós falamos muito, né, sobre o processo que o planeta Terra está vivendo já há algum tempo e ainda tem esse processo pela frente para vivenciar, processo de regeneração do nosso planeta Terra. Nós falamos muito, né, nós espíritas falamos muito desse processo de regeneração que o planeta Terra já está caminhando, já está em processo. Isso é muito importante para nós, porque sabemos que estamos num mundo de expiações e provas, que é a Terra, mas o nosso próximo desenvolvimento do planeta, né, será esse mundo de regeneração, onde tudo será melhor para nós, né? Menos saúde, menos doença, né? Mais saúde, menos maldade, mais pensamentos melhores, atitudes melhores, né? Ainda pensamos nisso tudo e desejamos isso tudo. Então, o planeta Terra está neste processo e nós fazemos parte de todo esse processo, uma parte muito importante. Não podemos esquecer que a doutrina espírita nos ensina, né? Os espíritos trouxeram esse ensinamento para nós, de que nós somos co-criadores com Deus, co-criadores em plano menor, obviamente, mas nós somos co-criadores. Toda evolução também necessita do nosso trabalho.
Olha que interessante. Então, nós temos na formação do nosso planeta os fluidos, né, que são condizentes com a condição dos espíritos que vivem, que habitam este planeta, que somos nós. Então, o nosso organismo físico, nosso perispírito, ele se utiliza, se apropria desses fluidos e é através dele que nós somos formados, no nosso perispírito. Então, o que nós estamos emitindo para o nosso planeta? As nossas vibrações estão todas aí. E que vibrações nós estamos emitindo ao nosso planeta? Então, se nós almejamos estar neste planeta Terra, quando ele for um mundo de regeneração, mais fácil de se viver, né? Menos dificuldades, embora ainda irão existir, mas menos dificuldades, com mais compreensão nossa, o que nós devemos fazer? Nós devemos cuidar do nosso planeta, mas nós devemos também cuidar do nosso lixo mental, do nosso pensamento. Nós temos que cuidar da vibração que emitimos a este planeta, porque o planeta será regenerado, com certeza, mas nós temos a nossa parte na cocriação menor dessa regeneração. Nós temos que auxiliar o planeta neste processo. E nós vamos auxiliar o nosso planeta Terra neste processo, transformando os nossos sentimentos, transformando os nossos pensamentos, transformando as nossas condutas. Por isso é muito importante entendermos que nós temos sim uma função fundamental nesse processo em que a Terra está passando. Nós fazemos parte desse processo. Até porque, se não nos transformarmos, se não buscarmos, não tivermos ainda a intenção dessa reforma íntima, de buscar melhores sentimentos e pensamentos e atitudes, nós não retornaremos a este planeta quando ele estiver regenerado. Então nós temos que pensar muito nisso, nós temos uma grande responsabilidade. E tudo que nós pensamos e é emitido e tem uma vibração, né? E atinge o planeta e atinge a todas as outras pessoas, atinge a todos os nossos irmãos, porque vibra, porque leva uma vibração com este pensamento. Então nós estamos carregando a nossa volta de pensamentos, são os nossos pensamentos. E estamos sempre em comunhão entre os nossos pensamentos, as nossas vibrações que emitimos e todas aquelas que recebemos. Então, sim, temos que cuidar com muito carinho do nosso planeta Terra, fazendo todas as ações que nos cabe fazer. Temos que responsabilidade quanto a isso. Temos que refletir muito em relação a este cuidado todo, aos animais, à natureza, ao solo, à água. Temos que cuidar de tudo, fazendo aquilo que nos compete, certo? Mas temos que cuidar também daquilo que emitimos que é nosso, é da nossa intimidade, que é a nossa mente, o nosso pensamento. Então, nós temos as palavras do Cristo que nos dizem assim, isso está em Marcos capítulo 7. O que sai do homem, veja bem, o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Nossa, então o que Jesus quis nos dizer? É claro que nós temos que nos preocupar com o que ingerimos, né? com o que nos alimentamos, qual o valor dos alimentos que comemos, porque é a nossa saúde,
é nosso organismo físico. Nós temos que cuidar muito desse corpo, né, que nos foi proporcionado para o nosso trabalho de espírito aqui na Terra. Então também temos essa responsabilidade e temos que nos preocupar também com isso. Mas nós temos que nos preocupar muito também, como disse Jesus, com o que sai de nós. Por quê? O que sai de nós leva toda essa vibração que nós sentimos. Nós vibramos numa sintonia. E o que sai de nós leva a esta vibração. Então Jesus diz que isso nos contamina. Por quê? Porque contaminamos a nossa volta, contaminamos o nosso planeta com aquilo que sai de nós que não é bom. Então nós temos que nos preocupar muito com o que emitimos. Então temos sim que nos preocupar com as nossas palavras, com os nossos sentimentos e pensamentos. E Jesus nos diz que do interior do nosso coração, então podemos dizer que o nosso sentimento, ele é carregado do que pensamos. O que nós pensamos, nós sentimos. Então tudo se une, né, dentro do que nós somos, dentro do espírito que somos, né? Então aquilo que eu coloco para fora, aquilo que eu externo, é aquilo que sou. E aquilo que sou me faz o mal, exatamente, né? Porque está em mim, e também pode levar o mal ao ambiente em que eu estou convivendo, àqueles que estão comigo e ao meu planeta como um todo. Então nós temos que nos preocupar muito com isso. Então Jesus aqui ele fala dos maus pensamentos, né, e de todas as ações. Ele não fala só do pensamento, nem da palavra. Ele fala do pensamento, do sentimento, da palavra e da ação. Porque a ação é aquilo que eu externo, que vamos dizer, que atinge aquela pessoa. Vamos dar um exemplo de uma pessoa. Então eu tenho uma atitude que atinge aquela pessoa. Mas para eu externar essa atitude ou esta palavra que vai ferir, também, às vezes não é uma atitude física, né? Mas é uma palavra que vai ferir, eu já pensei e eu já senti. E nós vamos ver aqui no livro Pensamento e Vida e também na questão 459 do Livro dos Espíritos, algo que vai nos explicar muito bem o que Jesus quis dizer com tudo isso para nós. O que será? Por que será que eu vou ferir as pessoas? E vou me ferir também com as minhas atitudes, com as minhas palavras equivocadas. Veja bem, Jesus nos disse assim: o que sai do homem, isso contamina o homem. Então vamos ver por quê. Na questão do Livro dos Espíritos, questão de número 459, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Vamos ver. Os espíritos respondem que sim. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Veja bem, então, o que Jesus quis nos dizer. Nós emanamos uma vibração com tudo aquilo que emitimos de dentro de nós, certo? E isso nos contamina, porque aquilo que eu vibro, a forma como eu vibro, o teor da minha vibração, aquilo que eu externo, é aquilo que a vida vai me devolver. E conforme a minha vibração, é aonde está a minha sintonia. Então, se eu vibro vaidade, orgulho, maldade, com que eu estarei sintonizando? Com que sentimentos, com que vibração eu estarei sintonizando? Com vibrações de vaidade, de orgulho, de maldade, que vai retornar a mim
me contaminando ainda mais. Entende? Então, tudo os nossos sentimentos, nossos pensamentos, aquilo que vibramos é um bumerangue. Nós emitimos, ele atinge a nossa volta e retorna para nós. Por isso que nos contamina, além daquilo que já temos, recebemos do outro. O mesmo que fazemos para as pessoas, para o planeta, para o ambiente em que vivemos, os outros também fazem conosco. Olha então a responsabilidade que nós temos. Não é só em relação à nossa transformação, ao nosso auxílio, é responsabilidade com o outro, é responsabilidade com o planeta em que vivemos, com a natureza, com os animais. Isso nós temos que refletir a todo momento. Nós não podemos mais nos sentirmos separados da natureza, dos animais, do planeta como um todo, como se fôssemos apenas individualidades. Claro que somos individualidades, mas somos uma individualidade em conjunto com o todo. Tudo nos atinge e nós afetamos a tudo e a todos. Então nós temos que refletir isso, nós fazemos parte da criação de Deus como a natureza, como os animais, como tudo. Então nós fazemos parte desse todo. Então nós temos muita responsabilidade, né? Então, quando Kardec pergunta aos espíritos sobre essa influência que nós recebemos, os espíritos dizem que sim, que praticamente são eles que nos dirigem. Por quê? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? Sim, praticamente eles vos dirigem. É a resposta dos espíritos. Então, nós temos que levar em consideração a afirmação de Kardec, quando ele nos diz, o codificador, né, da doutrina espírita, quando ele nos diz que todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Alguns médiuns ostensivos, aqueles que atuam, né, com a mediunidade, com os fenômenos mediúnicos, mas mesmo aqueles que nem têm a consciência disso e não atuam, não são médios ostensivos, também são médios. Por quê? Porque essa conexão mental acontece com todos nós. Isso faz parte da nossa essência. Então, nós nos conectamos pela mente, nos conectamos aos encarnados, nos conectamos aos desencarnados. Nós estamos em uma permuta constante de vibração. E é tudo pela mente, como os fenômenos mediúnicos, ostensivos. Por isso que Kardec afirma que todos somos médiuns. Né? Apesar que a nomenclatura médium vai sempre para aquele que trabalha com a mediunidade, atua, né, na mediunidade, através dos fenômenos mediúnicos, nas reuniões mediúnicas, mas todos somos passíveis de recebermos influências e de emitirmos influências e de sermos influenciados mentalmente. E nós somos, sim, a todo momento. André Luiz nos diz em algumas de suas obras, né, através do espírito do médium Francisco Xavier, o espírito André Luiz, que nós vivemos num plano espiritual como peixes mergulhados no oceano. O que quer dizer isso? Às vezes nós temos a ideia equivocada de que nós estamos aqui encarnados na Terra, né, na matéria densa, e o plano espiritual está lá distante, longínquo de nós, e que um dia retornaremos. Claro, um dia retornaremos como espíritos, né, desencarnados, mas ele não está longe de nós. Nós vivemos imersos, nós estamos todos unidos, todos unidos. O que vai caracterizar essa influência que eu emito e recebo? A vibração em que eu me situo. Por isso Jesus nos disse, orai e vigiai. Orai para se conectar àquele seu coração amoroso, à espiritualidade, para abrir o seu campo mental para receber as intuições, né? Mas vigiar. Vigiarmos então os nossos pensamentos, vigiarmos as nossas palavras, para não nos mantermos nesses maus pensamentos que Jesus falou. Né, do orgulho, dos adultérios, da avareza, das maldades, do engano.
para sairmos dessas ilusões, dessas paixões terrenas. Então Jesus nos disse: orai e vigiai, para que a influência que eu possa receber seja a melhor possível, e a influência que eu possa emanar seja também a melhor possível. É a nossa transformação. Então, nós vamos ver aqui no livro Pensamento e Vida, livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Então, já no primeiro capítulo, intitulado Espelho da Vida, Emmanuel nos traz grandes elucidações em relação ao pensamento e à força que ele tem e a importância que temos que dar a ele. Então ele diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Ela reflete aquilo que somos. A nossa mente, os nossos pensamentos, refletem aquilo que somos. Nos seres primitivos, né, aparece então a mente sob a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então ele deu aqui 3 etapas, né, que nós temos que considerar. Então Emmanuel fala que no primitivo, que é o animal, né, então a mente ela trabalha pelo instinto. Né? O instinto da saciedade, da fome, do descanso, da sobrevivência, é apenas o instinto. Nas almas humanas, que somos nós já os espíritos, né, com livre-arbítrio, com consciência formada, então nós ainda na nossa condição de espíritos inferiores aqui neste planeta de provas e expiações, o Emmanuel está falando para nós. Então, nós aqui nessa condição de almas humanas, nós vivemos e mantemos a nossa mente nas ilusões. São essas ilusões que Jesus falou, esses enganos que Jesus falou para nós. Nós ainda mantemos a nossa mente nas ilusões terrenas, nessas ilusões que atrasam o nosso progresso. Ainda faz parte de nós, mas precisamos nos ater nessa responsabilidade, nessa necessidade que temos de começarmos esta mudança na nossa intimidade. E, como terceira característica, ele diz, Emmanuel, que já nos espíritos aperfeiçoados, que é aquilo que nós estamos buscando e vamos chegar a este momento, né, a esta condição, a mente, então, é um brilhante precioso que retrata a glória de Deus. Então, esse é o nosso objetivo, né? Para isso estamos nessa busca, neste trabalho. E ainda seguindo, Emmanuel diz assim, que nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha que interessante. Aí também se relaciona a resposta dos espíritos naquela questão que Kardec fez. Nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, o nosso pensamento, embora a gente não veja, ele forma, sim, as chamadas formas pensamentos. E ele segue, né? Se externa de nós e ele segue. E isso vai ditar aquela dimensão vibracional em que eu estou convivendo, as mentes em que eu estou conectando, aquelas que se conectam à minha mente. Então, nós respiramos dentro daquilo que recebemos e emitimos. Por isso, o orai e vigiai do Cristo, tão importante para nós. Nós temos que realizar a todo momento, que nós temos que despertar e adormecer todos os nossos dias com essa instrução do Senhor. Orai e vigiai. Então, Emmanuel nos elucida as palavras do Cristo. Por que então que temos que ter tanta importância e cuidado com aquilo que pensamos e emitimos? Porque vivemos nessa vibração que construímos. Então, se queremos, se já desejamos
se já temos a consciência da necessidade da nossa transformação. Então, nós temos que começar trabalhando o nosso pensamento, os nossos sentimentos e aquilo que vamos externar. Porque vivemos nessa comunhão, né? Entre essas vibrações, entre todas essas mentes. Então, agora falando da parte da terapia dos passes, o que seria o passe? O passe, ele é uma transmissão fluídica, uma transmissão dessa vibração, dessa energia que nós temos em nós, né, no nosso campo físico, nós temos esses fluidos, mas que a espiritualidade, através dos passistas, né, dos trabalhadores espíritas que realizam o passe, através desses trabalhadores, os fluidos dessa essência que esses mentores exalam, trabalham com o nosso magnetismo e faz essa transfusão de energia para os assistidos. Aí vale ressaltarmos, e isso está no livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, também psicografia de Chico Xavier, que não é apenas no caso da doutrina espírita, do centro espírita. Né? O passe o passe é realizado pelo espiritismo, né? Mas também qualquer pessoa que tenha essa vontade de auxílio, que vibre nesse pensamento em relação a determinada pessoa que esteja doente, esteja necessitada, ela está fazendo uma transmissão também dessa energia, né, desse fluido. E ela também está sendo auxiliada pelos benfeitores nesse sentido de trabalharem juntos esses fluidos para que chegue naquela pessoa necessitada. O que vale, meus amigos, sempre é a intenção do auxílio. Tá? Mas então, focando no trabalho do passe, nos centros espíritas. Nós temos aqui no livro Missionário da Luz, de André Luiz, do Espírito André Luiz, nós temos no capítulo 19, intitulado Passes. Né? Então, neste livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz ele está sendo auxiliado pelo benfeitor Alexandre. Então, Alexandre está levando André Luiz nas reuniões de grupos mediúnicos aqui da Terra, em que ele atua como benfeitor, né? Como o trabalhador do plano espiritual, e ali ele vai elucidando as curiosidades de André Luiz. André Luiz vai aprendendo sobre o funcionamento das reuniões, das mediunidades, como tudo se processa. E chegou então no momento, em determinada reunião, em que André Luiz irá aprender sobre a terapia dos passes. E essa reunião em questão, quem coordena, né, ali no plano, quem coordena também no plano espiritual, mas quem coordena essa reunião é o benfeitor Anacleto. Então, Alexandre pede que Anacleto explique, né, como que é esse processo do passe, como acontece, e sane as dúvidas do espírito André Luiz. Então, Anacleto leva André Luiz para próximo a uma senhora que está ali encarnada, que está ali nessa reunião e vai receber então a terapia do passe. E ele diz assim: "Vejamos esta irmã", exclamou Anacleto. "Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral." Então ali eles estão analisando a parte física, orgânica daquela senhora que será assistida ali dentro das suas necessidades, da possibilidade que ela tem de receber esse auxílio. Então eles estão apenas analisando ali o corpo físico. Mas Anacleto diz André Luiz, ensina André Luiz uma preciosa orientação, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim: "Assim como o corpo físico
pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força, com reflexos sobre as células materiais. Então, lembra quando falamos dos alimentos, a importância também de cuidarmos da nossa alimentação, da origem desses alimentos, né, dos nutrientes que eles podem nos fornecer ou se intoxicam o nosso organismo. Temos todo esse cuidado também com esse corpo físico que nos atua, que nos permite, né, o espírito atuar. Mas Anacleto também diz a André Luiz que o nosso organismo perispiritual, que é o elo entre o espírito e o organismo físico, né, que também já comentamos, ele pode absorver elementos de degradação. E esses elementos de degradação, ele vai atingir o físico, vai atingir as células, vai atingir os órgãos. Aí advém, então, o quê? As nossas doenças. Então, é isso que a Anacleto está querendo dizer. E quais são esses elementos que podemos receber, mas aí não recebemos, não é bem a palavra, porque esses alimentos nós produzimos, é o nosso lixo mental. Então, são os nossos maus pensamentos, são as nossas más intenções, são os nossos sentimentos equivocados. Então, isso é o nosso lixo que produzimos em nós mesmos e vai degradar o nosso perispírito. E do nosso perispírito vai refletir no nosso organismo físico. Continua Anacleto. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se ainda se alimenta das paixões terrenas, lembra que tudo aquilo e ainda mais que Jesus falou para nós, que essas paixões que a desarmonizam com a realidade pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, é a resposta dos espíritos a Kardec. Então, se nós ainda vivemos com a nossa mente envolvida nessa vibração das paixões terrenas, nessa vibração desse lixo mental, nessa vibração dessa ilusão da vida, né, totalmente fora da realidade, que todos esses sentimentos, esses pensamentos são ilusões da vida, né? Quando ainda não percebemos a realidade que somos de espíritos imortais e que temos que trabalhar com a nossa espiritualidade para retornarmos ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, de maneira diferente. Então, quando ainda não refletimos sobre isso, nós produzimos esse lixo mental. E ainda quando refletimos, ainda produzimos o nosso lixo mental. Só que produzimos o nosso lixo e naquele mesmo instante já sentimos que estamos tendo pensamentos errados, sentimentos errados. E o ideal, então, é procurarmos o quê? A correção. E é assim que nós vamos nos livrar, né, desses maus pensamentos, desse lixo mental, né, de que Jesus tanto nos fala. E Anacleto diz que podemos então nos intoxicar, se vivemos ainda nessa ilusão, com as emissões mentais daqueles que nos convivem. Porque vibramos na mesma faixa, emitimos e recebemos. E vamos permanecer assim, até que a nossa consciência, até que a nossa vontade seja outra. Continuando Anacleto. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Acontece. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isto acontece mormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Orai e vigiai. Isso é o que Jesus trouxe para nós. Não foi à toa que Cristo nos ensinou isso. Nenhum ensinamento de Cristo é irrelevante.
Todos os ensinamentos de Jesus têm uma importância crucial para a nossa felicidade, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Então, orai e vigiai, para que possamos transformar os nossos pensamentos, transformando os nossos sentimentos, vibrarmos numa faixa melhor, auxiliarmos a nós mesmos, claro, auxiliarmos os que estão à nossa volta, auxiliarmos o planeta, toda a natureza. Esse é o nosso papel como criadores em plano menor de Deus, do nosso Pai. Nós estamos aqui inseridos para trabalharmos em conjunto. Não podemos nos separarmos como se fôssemos apenas a nossa caminhada individual. Não, nós caminhamos a nossa caminhada individual dentro de um contexto que nós influenciamos e também somos influenciados. Então, todo esse nosso encontro de hoje, nós fechamos no sentido de que temos grande responsabilidade com a regeneração do nosso planeta, temos grande responsabilidade com todos os seres vivos, né? Com todos os seres vivos, tá? Temos grande responsabilidade com toda a natureza e temos, obviamente, grande responsabilidade, total responsabilidade conosco mesmo. Então, nós temos que trabalhar esse pensamento para que possamos abrir a nossa possibilidade de receber esse auxílio, da espiritualidade, somente aqui no tratamento, na terapia dos passes. Muitas vezes nós vamos receber o passe e não importa quem somos, as atitudes que temos, nós temos que, estamos buscando este auxílio, nós temos que manter a fé de que seremos auxiliados, de que merecemos esse auxílio para renovarmos, né, o nosso íntimo. Se estamos indo em busca, é porque já sabemos, já estamos percebendo a necessidade de mudança e estamos pedindo um auxílio da espiritualidade. E ele vem. Com certeza ele vem, mas dependendo da nossa condição mental, é a forma como vamos receber. A intensidade desse auxílio virá para nós de diferentes maneiras. Não porque não recebemos, porque eles não nos ofertam. Não, o auxílio, as bênçãos, a misericórdia de Deus, ela vem sempre para nós. Nós é que dificultamos muitas vezes o recebimento. Então é tarefa nossa. As bênçãos estão aí, os auxílios, os tratamentos. Jesus está sempre cuidando de nós, né? Seus benfeitores espirituais estão sempre buscando nos auxiliar. Mas de que forma vamos receber? Como está a nossa mente? Como estão os nossos sentimentos? Como estão os nossos pensamentos? Então esse é o trabalho nosso. E é muito importante refletirmos sobre isso. Os nossos pensamentos moldam o nosso destino, moldam a nossa vida. Então, se queremos a mudança, se almejamos a transformação, se queremos mais paz, alegria, facilidades em nossa vida, vamos começar pelo que pensamos, pelo que emitimos, porque aquilo que emitimos é o que a vida nos trará de volta. Vamos refletir? Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui, acompanhando o nosso encontro de hoje. Fiquem em paz com as bênçãos de Jesus. Até mais.